Pastor Inar Brandão, vamos receber o enviado do Senhor aplaudindo Jesus. Aleluia, amém. Ele não está só não, ele vai falar para você que ele está assim todo metido, porque é a primeira vez que ele vem muito bem acompanhado, né? E ele vai falar para você então, amém? Fica à vontade, meu pastor. Bom dia, igreja, graça e paz de Jesus sobre a sua vida. É verdade, um prazer estar aqui de novo em Maringá, no meio de amigos, numa igreja tão viva, alegre, que a gente admira. E dessa vez eu tive a oportunidade, sim, de trazer a minha família, parte dela. Meu filho mais velho está em Belo Horizonte, mas as minhas duas filhas mais novas, a minha esposa, estão aqui. A Thaís está lá atrás, junto com a Laura, né? Vai dar um tchauzinho aí para a turma aí, pelo menos? Levanta aí, mulher. Aí, olha lá, ó. A Thaís e a Laura, e a Helena está por aí com a Rihanna, né? Não sei onde é que está, estão lá escondidas lá, estão lá sentadas ali. Pode se assentar você também, é um prazer estar com você aqui essa manhã, compartilhando a palavra de Deus, num tema tão desafiador como esse, de uma igreja excelente. Muitos de vocês já me conhecem. Eu sou da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, vulgo Central, né? Me senti super em casa aqui com a saudação inicial do pastor Claudinei. Bom dia, Central, uma bênção. Eu sou advogado de formação, pastor na igreja em tempo integral há 9 anos. Hoje estou pastoreando junto com a Thaís uma nova igreja, uma nova unidade da nossa igreja na cidade de Belo Horizonte, uma cidade muito grande. Temos 10 igrejas na cidade e nós estamos pastoreando uma agora na região da Pampulha, uma região muito populosa. São 350 mil pessoas distribuídas em 42 bairros, é quase uma Maringá, e tem sido o nosso desafio lá. Temos começado no meio de uma pandemia, em outubro, né? Em outubro do ano passado nós começamos a igreja 100% online, sem prédio, sem cultos, todo mundo ligado, conectado na central sede, todo mundo só pela internet. Nossos cultos começaram regularmente em janeiro e até hoje estamos em obra, já fechamos outras vezes, não tem nem talvez 5 meses de culto e a igreja tem crescido, a obra tem avançado, né? Nós hoje somos 1.150 pessoas participando das nossas células. É uma bênção mesmo. A igreja já começou muito grande. Quando a central cresce numa determinada região da cidade, ela envia células, líderes que já existem ali. Então nós começamos já muito grandes, com cerca de 900 pessoas, 120 células, mas ainda que na pandemia a gente cresceu, avançou, porque Deus não está preso, nem em prédio, nem em casa, né? Em casa também Deus não está preso, né? Ninguém prende Deus. Ele está onde os filhos de Deus estão, e ainda que online, Ele está lá. Estão reunidos em nome dEle, Ele é onipresente. Ele está em cada casa conectada, em cada coração conectado. É por isso que a gente não deixou de ser igreja. E mesmo num tempo tão difícil, nós conseguimos continuar perseverando e fazendo a obra que o Senhor nos deixou. Eu trago um abraço muito carinhoso, né, de toda a igreja para vocês, não só da Central Pampulha, mas de toda a Central, na pessoa do pastor Paulo Mazzoni, né? O pastor Claudinei já o conheceu, já trocou algumas palavras, entrou de penetra na nossa reunião de oração. Pastor Wagner mandou também um super abraço, né, para vocês todos, e nós estamos muito gratos de estar aqui, muito gratos mesmo. Esse tema para mim é muito desafiador, uma igreja de excelência, é isso mesmo, né? Uma igreja de excelência. Meu Deus, já foi dito que a igreja local é a esperança do mundo. E recentemente eu ouvi o pastor Gary Skinner, da igreja Watoto, em Uganda, na África, ele melhorando essa frase. Ele falou: olha, Jesus é a esperança do mundo, através da igreja local. Né? Jesus é a esperança. Né? Esse peso não está sobre nós não somos os salvadores, Ele é. Nós não somos os poderosos, Ele é. Nós não somos os sábios incansáveis, Ele é. Ele é, mas Ele nos usa. Ele nos chama para sermos coparticipantes, colaboradores,
cooperadores dessa grande obra que Ele quer fazer no planeta Terra. Uma obra que tem a ver, sim, com ajudar as pessoas, cavar poços, socorro social, mas ainda mais, uma obra de transformar corações. Não só transformar a realidade aqui nessa vida, porque de que adiantaria socorrer alguém nas suas necessidades e essa pessoa, daqui a alguns anos, 80 anos, falecer e ir para o inferno? Isso não é de grande ajuda mesmo. Nós fazemos os dois, a Central também tem um forte esforço social, temos trabalhado como nunca para ativar a nossa igreja, para olhar para o próximo, fazer o que a gente pode, mas a gente também não está preso nisso. Nós sabemos que isso também, além de ser um socorro, um alívio, é uma ferramenta para ganhar o coração, para evangelizar as pessoas, e a gente sempre anda com isso junto. Uma igreja excelente, ela expressa o caráter de Jesus, na sua santidade. Aqui, agora há pouco, a pastora Mônica, ela falou disso agora, né? Ela estava falando da minha frase, né? Nós temos que copiar Jesus no seu caráter e na sua missão. É verdade, uma igreja excelente, ela é conhecida por pessoas que praticam a santidade, que vivem no seu dia a dia os valores do reino de Deus. Nós nos encontramos ali em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, aquela que é a constituição do reino de Deus, ali o sermão da montanha, tão forte, tão desafiador. É claro, mas nós não podemos copiar só um pedaço de Jesus. Nós não podemos separar Jesus dessa forma, dissecá-lo e querer apenas almejar sermos como Ele no seu caráter. Não dá para separar Jesus de quem Ele é do que Ele fazia. E Ele veio para servir, Ele veio para aliviar as pessoas, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação. Ele veio para fazer discípulos, Ele veio para revelar a vontade de Deus para um mundo caído. Foi isso que Ele veio fazer. Ele não apenas viveu a vida mais linda, mas Ele viveu a missão mais poderosa do planeta. Uma igreja excelente quer copiar Jesus nisso. Quando nós vamos ler ali as cartas do Apocalipse, tem duas igrejas que elas não recebem reprimendas. Eu não sei se você lembra disso, mas duas igrejas ali, elas passam no teste. Não há nenhuma acusação, né, do autor daquelas cartas. Uma delas é Filadélfia. É uma igreja que é elogiada então pela sua fé, pelas suas obras. E a instrução de Jesus, o autor daquelas cartas, é que ela permanecesse fiel. Fiel. Filadélfia é um modelo de igreja excelente, com certeza. E ser fiel na Bíblia é muito mais do que apenas não perder a sua salvação. Eu não acredito em perda de salvação, tá? Fica tranquilo aí, pastorzão. Não é simplesmente você chegar e esfriar, você chegar e escorregar, cometer um pecado. Ser fiel na Bíblia não se trata apenas de uma manutenção do que foi recebido, mas de multiplicar. Multiplicar, você fala, já vem o pastor celular, vai falar de multiplicação de célula. Não, eu vou falar de multiplicação de tudo. De tudo. Quando nós lemos ali Mateus 25, na parábola dos talentos, nós vemos que a única qualidade que Jesus destaca para chamar aqueles 2 primeiros servos de fiéis, aqueles de 5 e 2 talentos, a única coisa que ali é elogiada naquela parábola é o quê? A Bíblia fala assim, né? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que eles fizeram para ser fiéis? A Bíblia não fala qualquer outra coisa a não ser multiplicar o talento que haviam recebido. Eles não apenas enterraram, vejam bem, aquele último homem, aquele que tinha recebido 1 talento só, ele não perdeu o talento, ele não jogou fora, ele não desprezou, mas ele não conhecia o caráter de Deus, e ele enterrou. E Deus fala para ele o quê? Servo mau e negligente. Naquela parábola, o Senhor ali representa o nosso Deus. Ele diz servo mau e negligente. Negligente. Queridos, uma igreja excelente é uma igreja que expressa esse caráter, essa vontade de Deus por todo mundo. Pode ter certeza, essa é a multiplicação que Deus está esperando. Nós fazemos isso também através das células.
Governo, economia, educação são muito importantes, mas não vão resolver o problema da terra. Eles não têm capacidade de transformar o coração humano. Só o Evangelho de Jesus pode salvar o homem perdido. Apenas o Evangelho, a verdadeira mudança não virá através do seu viés político favorito, seja ele qual for, mas pelo poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo na vida de pessoas salvas que vai transformar a nossa realidade. Como é que uma igreja excelente, ela exerce o seu papel de sal e luz no mundo? Através de foco, através de empenho. Foco na visão, empenho na missão. Qual que é a visão de uma igreja excelente? É uma igreja que quer viver o amor de Cristo, quer transformar o mundo. E eu acrescento aqui, é uma igreja que trabalha também em pequenos grupos, em células. Sabe, a visão é a arma mais poderosa de um líder. Tem líder de célula aqui? Levanta a mão para eu ver. Líderes de célula, deixa eu falar para você. Você não devia estar preocupado ali na sua reunião de célula semanal, nos seus encontros com as pessoas que participam da sua célula, e estar apenas falando com eles de tarefas, deveres. A visão, falar do que nós estamos fazendo ali é a coisa mais importante. Deixa eu te dizer, Jesus não te chamou para ser um fazedor de reunião. Sabe, a visão celular não é uma visão de reuniões. Tem gente que acha isso, né, que nós estamos ali simplesmente para cumprir tarefas, para a gente se ajuntar uma vez por semana e pronto, vai acontecer uma mágica e as coisas acontecerão. Não, Deus não chamou você para fazer reuniões, líder, nem para você que participa de uma célula. Deus nos chamou para transformar o mundo. Deus nos chamou para pregar o Evangelho de Jesus. Deus nos chamou para sermos sal e luz, as mãos, as pernas, a boca, os braços de Jesus nesse mundo. Essa é a visão. A visão é essa. A visão é pintura de um quadro, de um futuro que a gente espera, que a gente deseja. É algo que a gente prefere, é algo que a gente quer alcançar. Uma igreja em células, cada membro é um ministro. Cada membro é um ministro. Por quê? Porque o pastor Claudinei, por melhor que ele seja, ele não vai alcançar essa visão. Se a visão que você tem para a sua célula, se a visão que você tem para a sua família, você pode realizar sozinho, você não está tendo uma visão de Deus. Quando Deus nos dá uma visão, é uma visão impossível de realizar sozinho. Nós precisamos de mais alguém. Jesus sabia disso. Ele fez discípulos. A obra da cruz era dele, mas a obra que viria após a cruz é nossa. Ele nos deu a igreja, o seu corpo vivo. Somos nós. Jesus fez discípulos. Numa igreja em células, cada membro é um ministro, porque assim, nós, sendo muitos, espalhados pela cidade, nós podemos identificar e reagir às necessidades reais das pessoas que estão do nosso lado. Sabe, a célula oferece o contexto no qual as pessoas podem experimentar a presença, o poder e o propósito de Jesus no seu dia a dia. Sabe, ao invés de apenas aos domingos ou nos dias onde nos ajuntamos, estamos pensando nas coisas de Deus e promovendo o reino, a nossa visão é de contagiar positivamente as pessoas, para que elas vivam isso todos os dias. As células também possibilitam que a gente viva esses relacionamentos vida na vida. Sabe, a igreja vai criando então coesão, vai trazendo então sinergia, para que a gente possa fazer diferença. Você pode ajudar uma pessoa, mas quando você contribui, quando você se alia a toda uma igreja, o seu poder de influência, de transformação aumenta exponencialmente, cresce demais. Uma igreja excelente sabe o que quer ser quando crescer. Ela sabe o ideal a ser perseguido, não é ser grande nem famosa, mas é fazer a vontade de Deus. Essa é uma igreja excelente. Numa igreja excelente, a missão é levar o Evangelho a todas as pessoas, transformando-as em verdadeiros discípulos de Jesus, não apenas convertidos, não apenas decididos, mas convertidos de verdade, coração transformado. Sabe, de novo, uma igreja em células faz mais do que reuniões. Ela multiplica, ela faz e multiplica discípulos, discípulos que fazem discípulos. Pessoas que possuem essa visão, que vivem essa missão, elas vão orar, trabalhar, se sacrificar, até morrer por ela. E essa é a questão.
Nada importa mais do que levar as pessoas a assumirem esse encargo. Uma igreja excelente, ela é excelente na medida do comprometimento dos seus membros com essa visão e com essa missão. Você concorda com essa visão? Você que está aqui na Igreja Batista Central de Maringá, você concorda com essa visão? Sim? Sim? Sim, médio, pastor. Está meia bomba, né? Meia pedra, meio tijolo. Meia calabresa, meia mussarela. Vamos ver então. Sabe, você concorda com essa visão ou você está disposto a possuí-la? Porque se você ainda está na dúvida, se você concorda, meu amigo, se prepare para a palavra que o Senhor vai trazer para você hoje. Sabe, concordar com a visão não vai te levar muito longe. Apenas concordar não carrega em si o poder do que Deus quer fazer através de vocês, em vocês. É o caso de você estar comprometido até que ponto. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho segundo João, capítulo 10, versos 11 a 13. João 10, 11 a 13. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Palavras de Jesus, ele está aqui se revelando. Esse é um dos 7 eu sou do livro de João. Jesus falando do seu caráter, da sua missão. Ele é o bom pastor, e é verdade. Tem algumas igrejas que nem dão o título de pastor para outras pessoas, porque só Jesus é o pastor. Mas a própria Bíblia fala de pastores, então fica tranquilo, que existe sim esse cargo. E Jesus ele dá aqui então um contraste entre o que é ser um bom pastor e ser um assalariado. Não é? Entre ser o proprietário e ser alguém contratado. Ele vai falar dessa diferença e eu queria aplicar isso hoje aqui para você, no contexto de 2 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Sabe, quando eu digo que uma igreja em células é uma igreja onde cada membro é um ministro, deixa eu te dizer, é uma igreja onde cada membro é um pastor. Cada membro é alguém que é chamado a exercer ministério. Ministério, seu pastor está dizendo amém aqui, você diz amém também? Deus, não sei na sua Bíblia, mas na minha, lá no Pentateuco, Moisés já disse, vocês são nação santa, não é isso? Lembra? Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, lembra? O apóstolo Pedro repete isso no Novo Testamento, vocês são sacerdotes do rei. Gente, Moisés escreveu aquela carta, não foi para a tribo de Levi, Moisés escreveu aquela carta para todos os israelitas que estavam ali, era lei para todo o povo. Pedro não escreveu isso apenas para os pastores que estavam cuidando de rebanhos, Pedro escreveu aquilo para todos os crentes, de todas as épocas. Cada cristão é um ministro, cada cristão tem de Deus dons, Deus deu a eles capacidades, influência, relacionamentos, para que eles possam expressar o caráter e a missão de Deus. E eu queria falar aqui hoje, usando esse texto de João, de 2 tipos de pessoas, 2 tipos de pastores, mas 2 tipos de pessoas, membros de igrejas. O primeiro tipo são os assalariados, que eu quero falar. Assalariado é fácil de reconhecer, são os primeiros a correr quando os ataques vêm. Afinal, é só um trabalho. Eu não quero me matar. Eu não quero ser morto também. Sabe, é aquele tipo de pessoa que está dentro da igreja, mas quando os problemas de relacionamento vêm, quando as decepções vêm, ou quando se sentem desvalorizados, o que elas fazem? Desistem. Não brinco mais. Vou pegar minha bola e vou para casa. Eu não brinco mais.
Sabe, já viu? Acontece. Sabe, a gente não quer que nada disso aconteça. Eu não quero que ninguém se sinta decepcionado, que ninguém tenha problemas de relacionamento, que ninguém se sinta desvalorizado. Eu não quero que isso aconteça, mas a verdade é que ninguém devia ficar surpreso, porque isso acontece desde sempre. A igreja, ela é ao mesmo tempo divina e humana. Ela carrega características dos dois. É por isso que você talvez esteja buscando uma igreja perfeita e ainda não encontrou. E o título da mensagem não é Igreja Perfeita, é Igreja de Excelência. A igreja perfeita só será no dia que ela for arrebatada, sabe? Ela foi encontrar com o Senhor nos ares. É só esse dia, é só naquele glorioso dia da segunda vinda de Jesus, sabe? Veja o exemplo da igreja de Corinto. Corinto, uma igreja cheia de dons, operosa, uma igreja top, mas também carnal, dividida. O apóstolo Paulo, escrevendo a ela, diz: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, não lhes falta nenhum dom espiritual. Uau! Gente, Paulo não está aqui só jogando confete, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo. Não lhes falta nada. Mas um pouquinho na frente, versículo seguinte, Paulo começa: eu suplico a todos vocês, concordem uns com os outros, que não haja divisões entre vocês. Fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Gente, a igreja de Corinto não faltava nada, Paulo batia palma, mas eram divididos, tinha preferências. E o pior, Paulo teve que ouvir dizer, ninguém foi contar para ele, nenhum líder da igreja foi lá contar para ele, ele teve que ouvir ali meio que uma fofoca. E é assim que começam as divisões, os comentários. Sabe, a nota da palavra do pastor, a nota que dá, né, a avaliação que faz da lição de célula, do louvor. Não sei se eu gostei muito, achei que, né, ficou meio esganiçado hoje, né, passou do tempo. Começa, sabe, com conversas anônimas, com fofocas, com críticas veladas, maledicências. Meu Deus, que triste. Mas isso existe. Se existir uma igreja excelente, o que parece que Corinto era, tão elogiada pelo apóstolo, tão querida pelo apóstolo, mas havia aqui, sim, problemas graves. Sabe, você pode pensar se é uma igreja cheia de dons, é uma igreja onde não tem pecado. E é engraçado, eu já disse, acho que já disse aqui em momentos com o pessoal do DNA, que algumas pessoas dizem por aí que igreja em célula é a igreja que tem muito pecado. E eu concordo, mas é igual todas as outras, esse é que é o problema. Só que numa igreja em células a gente fica sabendo, porque a gente se relaciona de verdade, tem contato próximo. E quando a gente fica sabendo, a gente não chuta as pessoas, a gente acolhe, a gente confronta, a gente pega pela mão, leva, vem cá, cara, vamos voltar para a luz, sai dessa escuridão aí, vem para cá. É isso que uma igreja de verdade faz, é isso que o apóstolo Paulo fez. Ele expôs o pecado daquela igreja. No capítulo 5 de 1 Coríntios, ele diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Tinha pecado. Eu te pergunto, o que te faria deixar a visão? A igreja? A célula? Eu posso te garantir que a sua carne e o diabo trabalham incessantemente para que essa coisa que você pensou aí aconteça. O que ele precisa? É uma decepção? Vou mandar. O que ele precisa? É uma traição? Alguém puxando a perna dele? O que ele precisa? É ouvir um escândalo? Pode ter certeza. É assim que funciona em qualquer lugar. Sabe? Cuidado. Essa visão do assalariado, ela pode parecer que ela é autoprotetiva, mas não é. Na verdade, quando você está tentando ganhar a sua vida, o que Jesus falou que acontece? Você está perdendo. Você quer ganhar a sua vida? Você tem que perder ela primeiro. É a visão do proprietário. O proprietário, como é que você identifica ele? Ele arrisca a vida para proteger as ovelhas, para proteger a visão, porque a visão é dele. A visão é da igreja, é verdade.
mas agora ele assumiu essa visão como dele. Não é mais o que o pastor falou, não é o que o pastor acha, não é o que a visão diz. Isso agora é meu também, é meu. Eu sempre vivi assim na minha vida com Jesus. Eu nunca precisei de ninguém me pedir para fazer nada. Eu vi uma coisa que não estava boa, eu ia lá e corrigia, eu mesmo. A primeira coisa que eu fiz na igreja foi arrumar cadeira. Amava, só que eu via que assim, meu coração estava mais na tarefa do que nas pessoas, porque eu gostava de arrumar ali, eu aproveitava essas linhazinhas assim, e eu arrumava milimetricamente. Já viu gente que arruma assim cadeira? Milimetricamente. E se alguém esbarrava na cadeira na hora de passar e tirava ela do lugar, ou pior, tirava do lugar que pode e botava no lugar que não pode, meu Deus, o meu sangue fervia. Mas por quê? Eu me sentia um proprietário. Eu estava errado de ficar chateado com as pessoas. Mas sabe, eu sempre me senti assim com tudo. Eu falei aqui na sexta-feira, eu repito. Uma certa vez os meus pais, minha mãe e meu padrasto, me perguntaram assim, mas você fica o dia inteiro na igreja? Você já foi lá amanhã, de tarde, agora você vai voltar de noite? Eles te obrigam? Eu falei, não, eu gosto. É a minha igreja. No melhor sentido da palavra, a minha igreja. A igreja é minha. Eu não era pastor, não era nada, não. Nada, mas era minha. Esse é o proprietário. Quando os problemas de relacionamento vêm, quando as decepções vêm, ou quando se sentem desvalorizados, essas pessoas permanecem. Elas não vão embora, elas não param de brincar. Elas podem até pensar em deixar a visão, mas a sua disposição em viver, em obedecer à visão de Deus, não permite. Vontade dá, coça. Como tanta coisa coça, mas a gente não segue essa coceira. Será que a visão vale a pena o trabalho, os BOs, os boletins de ocorrência, as DRs, discutir a relação, os sacrifícios? Para ser uma igreja excelente, vocês têm que saber responder essa pergunta. Vale a pena? Porque eu vou te dizer, uma igreja excelente, ela vai descer do céu um dia, mas por enquanto não. Quem faz essa igreja excelente somos eu e você. Ela só vai ser excelente na medida em que a gente se dedica. Você quer exemplos? De novo, primeiro exemplo, Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele com Barnabé. A Bíblia diz lá em Atos 15, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Não sei se você sabe, né? João Marcos, primo de Barnabé, autor do Evangelho de Marcos, discípulo de Pedro, tá certo? Não era um daqueles 12 apóstolos, mas alguém que andou nessas viagens missionárias. Paulo, a Bíblia diz, não achava prudente levar João Marcos, pois ele já havia abandonado a equipe antes lá em Panfilha, e não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, Paulo e Barnabé, que se separaram. O bicho pegou, deu BO, mas com Paulo deu. Paulo era pinta brava, bem natural, bem natural. A Bíblia diz, gente, que eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Gente, eles brigaram, eles tinham opiniões diferentes. Deixa eu te dizer, você tem uma opinião diferente, não te dá assim nenhuma dica para você largar tudo. Eu tenho opiniões diferentes do meu pastor presidente, eu tenho, mas eu amo ele, e eu honro ele. E depois que a gente discute, no final a gente sai de lá com uma visão só. Paulo e Barnabé foi um pouco diferente, eles não desistiram, e sabe o que virou? Em vez de uma viagem missionária, viraram duas, virou duas. O reino ganhou com a briga deles, não é? Foi um desentendimento ministerial e não relacional. Paulo diz mais tarde para Corinto que Barnabé é um exemplo a ser seguido. Paulo continuou admirando Barnabé, não é porque eles se desentenderam em algo que eles perderam a admiração para o outro. Barnabé, ele perdeu o protagonismo, mas ele continuou companheiro de Paulo, ele continuou viajando com Paulo, mas ele não é nem citado mais.
Mas ele continuou lá. Eles fizeram as pazes. Mas, sabe esse Marcos, João Marcos, que Paulo falou, não quer de jeito nenhum? Depois ele manda chamar. E eles juntos, né? Eles vão então para Roma, eles ficam presos lá. São presos juntos. Sabe, quando você se sentiu injustiçado, o que você já fez? Sabe, João Marcos talvez tenha se sentido injustiçado. Barnabé talvez tenha se sentido injustiçado. O que você fez? Você perdoou? Você continuou o relacionamento? Ou você acha que uma injustiça te dá permissão para você chegar e quebrar algo que Deus construiu para você? Queridos, não é problema nenhum ter desentendimento. A questão é o que a gente faz com ele. É o quão importante ele é para nós, dentro da missão, da visão que Deus nos deu. Tem mais coisa. Pensa em Filipe, lá em Samaria. A Bíblia diz que, lá em Atos 8, que a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Muitos paralíticos e mancos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. E no meio disso tudo, o que acontece? Um anjo do Senhor vem a Filipe e diz, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. O que ele fez? A Bíblia diz, ele se levantou e partiu. Você abriria mão daquilo que você acha que é o seu sucesso ministerial para fazer a vontade de Deus, para agradá-lo? Imagine você no lugar de Filipe, você está aqui, sei lá, numa região de Maringá, e você está bombando, lá sua célula está bombando, ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo, tudo está indo bem, um ministério que você toca aqui na igreja, está voando, e de repente o pastor chega e te dá uma outra direção. Vai começar um trabalho novo, vai fazer algo completamente diferente. Né? Imagina só, Filipe, ele sai das multidões, assombradas, maravilhadas com o que ele estava fazendo. Ele vai então, ele é enviado para uma cidade deserta, uma estrada deserta, perdão, para pregar para uma pessoa. Já aconteceu comigo. Eu e a Thaís, no nosso melhor ano na rede de células que nós cuidávamos, melhor ano da nossa rede, ou vou dizer, o único ano bom da nossa rede. Nós sofremos tanto, uma rede que nós tivemos que lutar tanto, não é? Que estava ali agarradinha, né? Uma rede que não avançava, e eu chorei tanto, eu passei mal, né? Eu tive crise de ansiedade, crise de pânico, né? Eu orei a Deus, eu fiquei tão ruim, porque eu não queria passar um ano trabalhando e no final não aconteceu nada. Ah, pastor, mas você não está vendo as pessoas mudando de vida? Foi, então deixa eu ver, quantos batismos teve na sua célula? Eu perguntava para um líder. A pessoa, nenhum. Quantas pessoas entraram para a escola bíblica? Nenhum. Quantos começaram a frequentar os cultos da igreja? Ninguém. Falei, então o que aconteceu então? Não aconteceu nada, cara. O que você está achando que está lindo aí? Não tem nada lindo. E a gente chorou, jejuou, brigou com Deus, brigou com todo mundo, oramos. E no ano assim, o ano da redenção, nós somos a melhor rede da igreja naquele ano. Não é competição não, gente, a gente ficou feliz. Né? Foi um ano que a gente cresceu 37%. Né? Uma maravilha, e gente, não é dinheiro, não é prédio, gente. Né? E foi uma festa. Naquele ano, pouquinho depois, a igreja resolve me enviar para o Piauí, né? Para eu começar uma igreja nova lá, do zero, com 5 missionários que eu nunca tinha visto na vida, né? Que eu não sabia fazer, eu nunca tinha plantado igreja. O pastor Paulo perguntou, Iná, você tem chamado para o Piauí? Eu falei, não, eu tenho chamado para a Disney. Né? Eu quero pregar para o Mickey. Claro, Piauí? Que isso, você ficou doido? É o estado mais pobre do Brasil, é o estado menos evangelizado do Brasil. Lá o pessoal fala que é cemitério de pastor, cemitério de missionário, cemitério de igreja, cemitério de tudo lá. Mas nós fomos para lá. Minha família ficou em Belo Horizonte. Eu fui sozinho para o Piauí. Fiquei quase um ano lá, ia e voltava, para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Passei mal de novo. Não é? Falei, Deus, você é louco, o que o Senhor me trouxe para cá? O que eu estou fazendo aqui? Mas do outro lado, animado, vendo o mover de Deus, claro, vendo Deus nos usar,
Hoje nós temos igrejas lá, nós temos células em 4 cidades, né? São quase 400 pessoas se reunindo todas as semanas nas nossas células. Isso tem só 3 anos. É um milagre, mas porque eu topei sair daquilo que eu achava que era o que Deus tinha para mim. Talvez você já tenha pensado isso, pastor, mas não é isso que Deus tem para mim. Deus também não tinha para mim o Piauí. Não é? Eu achava que Deus não tinha para mim o Piauí, mas não é que tinha. Eu estava errado. Quem sabe você também não está? Você está disposto por Ele, por Deus, pela visão? Terceiro e último exemplo, de novo em Corinto, né, na cidade de Corinto, capítulo 3, a inveja e divisão entre vocês. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Gente, o propósito de Deus vale a pena. Vale a pena abrir mão do nosso ego, vale a pena abrir mão de reconhecimento, vale a pena abrir mão de qualquer coisa. O apóstolo Paulo falou aqui, olha, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Nós não estamos aqui para aparecer, nós não estamos aqui para receber nenhum mérito, nenhum louro, né, nenhum reconhecimento, tapinha nas costas, nós não trabalhamos por isso. Nós trabalhamos para agradar a Deus e para fazer o seu propósito acontecer. Né? Deus quer que o crescimento da lavoura aqui da Batista Central de Maringá. Deus quer ver essa lavoura avançar. A lavoura está bonita, mas ela vai ficar mais linda ainda quando não couber aqui dentro. Quando vocês tiverem que fazer 3 cultos, 4 cultos, é o que Deus está esperando. Não é para o pastor Claudinei aposentar, sabe? Não é para a igreja ter mais recursos, não é para a igreja então ficar famosa. Gente, é porque a colheita precisa crescer. Está faltando gente aqui que é seu parente, é seu colega, é seu amigo. Está faltando gente aqui. O que é uma igreja excelente? O que é a Igreja Batista Central de Maringá? A igreja, gente, é uma missão. O conceito de missão vem da palavra grega apóstolos, enviado de Deus. Os 12 de Jesus foram chamados apóstolos. Por quê? Porque ele escolheu 12, né, para quê? Para que ele então os enviasse. A Bíblia usa esse termo também para falar daqueles que são embaixadores, missionários da igreja, porque você não vai ver esse termo missionário lá na Bíblia. Uma igreja excelente é uma igreja missionária, tanto pessoalmente quanto na célula, como igreja. A base da nossa estratégia missionária de uma igreja excelente são os relacionamentos intencionais, cada membro evangelizando e discipulando pessoas como estilo de vida. Isso é missão. Você está fazendo missão quando faz isso. Nós fazemos missões urbanas através das células, casas abertas para não cristãos examinarem o poder do Evangelho, do Espírito Santo no dia a dia. Nós também cumprimos essa missão através do nosso trabalho em unidade, como igreja. Isso causa um grande impacto quando campanhas massivas da igreja, todos focando suas energias num único propósito, na missão de Deus no mundo. Não é porque a gente não tem exemplo, não é? Jesus, ele é o missionário por excelência. Missionário por excelência. Você já pensou nisso? Que Jesus veio ao mundo, Deus Pai enviou Jesus ao mundo. Jesus é um missionário. Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Pai me enviou. Jesus teve que deixar o céu. Jesus teve que deixar o trono por um instante. Ele teve que assumir forma de servo. Ele teve que se esvaziar. E ele foi enviado. Ele veio para cá. Da mesma forma, o Filho envia os seus discípulos ao mundo. Ele nos envia. E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para estar conosco. A Bíblia chama Jesus de apóstolo em Hebreus 3:1. Jesus deixou a sua glória para se tornar homem. Todo missionário tem que deixar alguma coisa para trás. Não tem jeito. Alguma coisa vai ter que perder sentido, valor, importância. Ainda que você não mude de cidade, algum conceito, algum valor, algum paradigma seu, você vai ter que abrir mão. Isso acontece com todo missionário. Ser missionário significa deixar algo, alguém, para ir para outro lugar, para ter outra mentalidade. Abraão deixou a sua terra e foi para um lugar que ele não sabia onde era ainda. Filipe deixou o avivamento de Samaria,
para ir até o eunuco. Barnabé e Paulo deixaram a liderança da igreja para poder se espalharem pelo mundo. Eu deixei a Rede Hack para ir para Picos, para depois ir para Pampulha. Cada missionário que existe deixou alguma coisa, sonho, profissão, carreira, casa, família. Você também é um missionário. Agora, se você não entende isso, essa igreja nunca vai ser uma igreja de excelência. Se você não entende isso, você nunca vai ser o discípulo que você podia ser. Jesus não quer só ser acrescentado na sua vida. Ele quer transformar completamente o seu sistema de valores, a ordem de importância daquilo que você acredita. Se você puder abrir comigo, por favor, Mateus 10, 37 a 39. Quer ser uma igreja de excelência? Cada membro tem que entender Mateus 10, 37 a 39. Cada membro. Isso é a visão do proprietário. Mateus 10, 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Isso é evangelho. Não é esse troço que acontece em outros lugares aí fora, não. Deus não está aqui a seu serviço. Deus não está aqui para tornar a sua vida mais fácil, mais confortável. Você está aqui no planeta Terra para ser a pessoa a quem Deus pode ter prazer nele. Jesus dava prazer a Deus. É a primeira palavra que ele ouve ali logo depois do batismo. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ele ouve isso do céu. Jesus ali ainda não tinha começado a sua missão, mas ele já vivia, ele já tinha caráter aprovado e agradável a Deus. Esse é o meu papel, o seu papel. É por isso que a gente abre mão daquele nosso conceito de prazer, de felicidade, para agradar a Deus. Nós abrimos mão daquilo que aprendemos dos nossos pais, a nossa herança familiar, cultural, para poder agradar a Deus. Nós abrimos mão dessas coisas. Mas já no final da sua vida, prestes a ser entregue aos soldados, antes do Getsêmani, naquela última ceia, Jesus ele faz uma oração sacerdotal. Em João 17,4 ele diz: Pai, glorifiquei o teu nome na terra. Ou, Pai, eu te dei prazer, né? Eu fiz o teu nome famoso aqui na terra, como? Cumprindo a missão, a obra que me deste para fazer. Caráter e missão. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus, Lucas 14, 33. Uma igreja de excelência é uma igreja onde os membros entenderam isso. Vocês não são consumidores de um empreendimento espiritual. Eu e você, nós somos missionários de Deus, enviados de Deus. Nós estamos aqui com um propósito, o propósito é Ele e não nós. É a agenda dEle, não a nossa. É o que Ele gosta e não o que a gente prefere. O Spurgeon, grande pregador do século XIX, ele fala uma frase dura: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Pesado, não é? Mas deixa eu te ajudar. É mais fácil do que você pensa. É mais fácil e mais difícil, né? A parte mais difícil que a gente tem é dar controle para Deus. Mas deixa eu te falar, deixa eu traduzir isso para você, para algo prático. Sabe o que isso significa na prática? Você, sabe, renunciar ao que você possui. Você não precisa chegar a entregar todos os seus bens aos pobres. Não necessariamente, se Deus pedir, faça isso. Mas o que isso significa? Significa que sempre que você é chamado a escolher entre qualquer coisa deste mundo e Cristo, você escolhe a Cristo. Essa é a primeira coisa. Quando você é colocado numa posição em que você tem que escolher entre o mundo e Cristo, você escolhe Cristo. Significa que você deve lidar com as coisas deste mundo, carreira, família, propriedade, dinheiro, seja o que for,
de uma maneira que te aproxime de Cristo e não te afaste, para que você ganhe e desfrute mais dele pela maneira como você desfruta, usa as coisas desse mundo. Se as coisas desse mundo estão te afastando de Jesus, você deve abandoná-las e não ceder a elas, por mais corretas que pareçam. Você conhece o caso do menino que não tinha tempo para ir na igreja, conhece? Pois é, tinha um menino que não tinha tempo para ir na igreja não, pastor. Não tinha tempo, era muito estudioso. A mãe tinha um orgulho, pastor, sabe, ele não vem no culto, mas sabe por quê? Ele está estudando para o Enem, ele quer ser médico, ele não tem tempo, pastor, né? Mas assim que acabar, ele volta, né? Ele volta, mas eu tenho orgulho do meu filho. A mãe estava toda feliz, só que não se sabe como, é um mistério da ciência. Esse menino conseguiu arrumar uma namorada. Talvez no cursinho, sei lá onde. E sabe qual que é a primeira coisa que apareceu na vida dele depois que ele arrumou uma namorada? Tempo. De repente, a agenda dele ficou livre. Tinha tempo à vontade. Agora, é uma brincadeira que eu estou fazendo, qualquer semelhança com a vida real, né? Não é mera coincidência, é verdade mesmo. Gente, aquilo que a gente está apaixonado, a gente faz. A gente encontra tempo. Você, na verdade, nós temos tempo para tudo que a gente acha importante. Tudo. O que a gente não acha importante, a gente bota a culpa na falta de tempo. É assim que funciona, não é? Terceira coisa, você colocar Cristo acima de tudo, a sua missão, a sua visão, significa que você sempre vai tratar as coisas deste mundo de uma maneira que mostre para as pessoas, para essas coisas, que elas não são o seu tesouro, que o seu tesouro é Cristo. Sabe, você tem que viver de um jeito que as pessoas podem ver que você tem seus hobbies, você faz coisas que você gosta, ok, mas que mesmo que você perca aquilo, você não vai morrer. Na verdade, essa é a última coisa. Mas sabe, você precisa lidar com as coisas de uma maneira que as pessoas percebam que o que você mais valoriza é Jesus. Última coisa, significa que se você perder uma ou todas as coisas que esse mundo oferece, casas, dinheiro, profissão, família, ainda que você perca todas elas, você não vai perder sua alegria, porque o seu tesouro, a sua vida, a sua alegria é Cristo. Ele é tudo para você. E deixa eu te falar, se a gente fosse bom em ser feliz sozinho, esse mundo era um paraíso. Nós não somos. Ainda quando temos dinheiro, profissão, família, casa, bens, quantos não são felizes? Cristo, só Ele é a fonte da verdadeira alegria. A ordem de Deus é avançar. A ordem de Deus é acelerar. Sabe, eu não sei você, mas um senso de urgência tem crescido a cada dia no meu coração. Nós não temos todo o tempo do mundo, não. Sabe, quanto mais escura é a noite, mais a luz brilha. Deus tem pressa. Deus quer que todos se salvem. Por quê, gente? É por um só propósito, é a vontade de Deus que as pessoas se salvem. Não é a vontade da igreja, não é a vontade do pastor, não é nem a sua vontade, é a vontade de Deus. Nós estamos aqui para fazer essa vontade. A visão de uma igreja em células é poderosa. Vale a pena se sacrificar e até morrer por ela. Uma igreja excelente ama a Deus de verdade e ama a sua obra de verdade. Não dá para separar Deus da sua igreja. Não dá para separar Deus da sua missão. A missão é de Deus. A missão é dele. Uma igreja excelente, numa igreja excelente, não basta concordar com a visão. É preciso se tornar proprietário dela. É preciso possuir essa visão, no melhor sentido dessa palavra. Você está disposto a morrer? Você está disposto a morrer não é de morte matada, não é se jogar na frente de um ônibus. É abrir mão dos seus horários, dos seus tempos. É abrir mão das suas preferências, dos seus gostos. Talvez seja mais fácil pular na frente do ônibus, porque pronto, acabou. Mas não é isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo você vivo, morrendo todo dia. Todo dia, morrendo para você. Não é assim? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é morrer para você. Tome a sua cruz e siga-me. É assim.
É assim que Jesus nos chamou para viver. Você está disposto a morrer por essa visão que Deus pediu para que a Central de Maringá realize aqui nessa cidade? Se você estiver disposto, essa igreja vai ser uma igreja excelente. Essa é uma escolha entre o caminho do assalariado, mais sobre você, mais sobre o seu ego, mais sobre as suas coisas, ou o caminho do proprietário, mais sobre a missão, mais sobre a visão, mais sobre a igreja, mais sobre Deus. Onde é que você está? Qual dos dois lados? Deus te chama para ser um missionário, grande embaixador dessa visão preciosa. Deus chama essa igreja para ser uma igreja excelente. E ela vai ser excelente na medida que você for excelente no cumprimento dessa visão, dessa missão. Vamos ficar de pé? Eu queria que você se analisasse. Essa é uma palavra que não tem intenção, não é a minha intenção acusar você. Feche seus olhos, nós já vamos terminar. A minha intenção aqui não é de forma alguma acusar ninguém, até porque essa palavra está sobre mim, assim como ela está sobre você. Eu queria que agora você se analisasse. Coloca a mão no seu coração. Se você pode, bota a mão no seu coração. Pede para Deus sondar suas intenções. Por que você faz o que você faz? Na obra, na missão, na igreja. Por que você deixa de fazer o que você não faz? Por que você parou de fazer o que você fazia antes? Oh, Santo Espírito de Deus, vem sondar os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, nos guia pelo caminho reto, pela porta estreita. Senhor Deus, Espírito Santo maravilhoso, Deus Criador, vem agora, Senhor, e nos mostra, Pai, o centro da sua vontade. Nos mostra agora, ó Deus, onde nosso coração está. E nos alinha de novo, ó Deus, com aquilo que o Senhor quer realizar. Nós somos a sua igreja, nós somos o seu corpo. E nós não queremos ser um corpo esquizofrênico ou epilético. Deus, nós queremos obedecer os comandos da cabeça. Nós queremos, ó Deus, te obedecer. Nós queremos, ó Deus, te agradar. Nós sabemos, Deus, que a tua vontade, ó Deus, sempre é o seu prazer também. O Senhor não faz nada que não te traga prazer. Ó Deus, e nós nos queremos tornar aqueles nos quais o Senhor pode ter prazer. É isso que nós queremos ser, Pai, e fazer. Nós queremos nos tornar essas pessoas e para quem o Senhor olha, e como Jesus, eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em você, Claudinei. Eu tenho prazer em você, Mônica. Eu tenho prazer em você. Oh Deus, é isso que nós queremos. Queremos sim, Pai, sermos parecidos com Jesus. Esse é o grande propósito do Senhor. Que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Oh Deus, forja, Pai, o caráter do Senhor em nós. Que as pessoas vejam a pureza, a santidade, vejam a alegria, vejam o amor, vejam, Deus, a paz, vejam, Deus, a justiça de Jesus em nós. No nosso dia a dia, quando vamos no supermercado, quando vamos comer alguma coisa, oh Deus, quando vamos para a escola, para o trabalho, nós queremos ter o caráter, queremos viver o caráter de Cristo. Deus, nós também queremos, Pai, coloque em nós, lá dentro, no fundo do nosso coração, oh Deus, a mesma missão de Jesus. Oh Deus, de levar o Evangelho, de tocar vidas, de onde ver uma necessidade, estender a mão e levantar pessoas, valorizar pessoas, pessoas que às vezes o mundo não acredita mais, nem elas acreditam mais nelas mesmas, mas nós, pelo poder do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que crê, nós confessamos isso. É o Evangelho, não somos nós. É o Evangelho, não é estratégia celular.
É o Evangelho, não é a organização de uma igreja, é o Evangelho, o poder de Deus. Oh Deus, coloca, Pai, esse ardor, esse zelo pela Tua missão dentro do nosso coração. Nos faz, Deus, uma igreja excelente. Nos faz uma igreja excelente. Oh Deus, nós queremos Te agradar. Nós, Pai, como corpo, nós todos juntos queremos ouvir essa palavra também sobre a igreja, não apenas individualmente. Igreja boa e fiel. Igreja boa e fiel. Oh Deus, nós queremos ser essa noiva que se prepara, que se atavia de boas obras. Oh Deus, que se adorna, ó Pai, com santidade, para receber o noivo, toda perfumada, cheirosa. Nós queremos ser essa noiva para o Senhor. Igreja excelente, igreja excelente. Pai, nós nos apegamos à palavra, à bênção de Jesus sobre nós. Obrigado, Deus, porque Jesus disse, hoje nós nos lembramos daquelas palavras e elas alimentam o nosso coração, elas alimentam a nossa chama, Pai, alimenta essa paixão que o Senhor está acendendo de novo dentro de nós. Novamente, Jesus disse, paz seja com vocês, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo. Deus, é com esse companheiro, é com o Senhor mesmo ao nosso lado que nós vamos fazer essa obra. Oh Deus, não é pela nossa força, não é por força alguma, mas é pelo Espírito Santo que nós faremos todas essas coisas e seremos essa igreja excelente. Glória ao Senhor, glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bendito seja o Teu nome no nosso meio, não só de palavras, mas de ações, de atitude, de comprometimento, de sacrifício. Deus, nós queremos ser a igreja excelente, a igreja reconhecida em todo lugar. Ali está um povo que se sacrifica pelo Deus deles. Eles oferecem sacrifícios mesmo, não só oração, não só jejuns, não só adoração, mas também obras que sobem como perfume suave, um cheiro agradável até as suas narinas, Senhor. É assim, Pai, é nesse poder que nós vamos, é na companhia do Teu Santo Espírito que nós vamos. Eu abençoo essa igreja, Pai. Eu abençoo essa igreja. Eu não quero afagar o ego dessa igreja e nem quero, Deus, tocar na honra dessa igreja, porque essa igreja é noiva. E, oh Deus, eu abençoo esta igreja. Oh Deus, eu vejo, Pai, o futuro dessa igreja. Oh Deus, eu vejo mesmo, Pai, a excelência em tudo que eles fazem, eles querem ser. É o seu desejo deles, Pai. Eu te peço, Pai, que isso, Pai, que já está sobre a cabeça dos líderes, possa escorrer, como corria, Pai, a unção pela barba de Arão, até chegar em cada parte do corpo. E que nenhum membro, Pai, ninguém, Senhor, desta igreja, esteja sem essa mesma unção de excelência. Ninguém, Pai. Oh Deus, que se vistam com essas vestes. Oh Paizinho, faz isso. Faz isso, Pai, para o bem de tantas pessoas, para o bem de toda uma cidade que precisa conhecer Jesus. Oh Deus, e que daqui, Pai, eles possam ir, oh Deus, para o estado inteiro, e por todo o Brasil, e pelo mundo, Pai, porque o Senhor é grande, e nós não queremos ter um sonho que a gente mesmo dá conta de realizar, porque esse sonho não vem do Senhor. Nós queremos, Pai, sonhar os Teus sonhos. Oh Deus, nos dá isso, Pai, nos dá isso. Eu te peço, Pai, não só pelo bem dessas pessoas, mas para aumentar a fama do Seu nome, para o Seu nome ser conhecido em toda a terra. Oh Deus, para o Seu nome ser honrado, oh Deus, reverenciado em toda a terra. É assim, Pai, que eu oro, é assim que eu abençoo essa igreja. Oh Deus, uma igreja que cresce, que amadurece, que frutifica. Deus, que abençoa, que estende a mão, que salva, que cura, que liberta. Deus, uma igreja que é verdadeiramente excelente, porque é expressão do caráter e da missão de Jesus. Eu oro no nome dEle. Amém e amém, amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?
A gente sempre funciona em parceria, né? O Espírito Santo usa as pessoas. E o pastor Claudinei aqui me dando um toque do Espírito, né? Os líderes de célula que estão presentes, vocês podem vir aqui até a frente, por favor, por gentileza. Um momento rápido, mas vocês são aqueles que estão na linha de frente. Sabe, desde que vocês assumiram essa posição tão crucial, as pessoas não olham mais só para o pastor Claudinei, não só mais para a pastora Mônica, mas eles olham para vocês. E o ritmo dos membros é o ritmo do líder. A paixão deles é do tamanho da sua paixão. O compromisso deles é do tamanho da sua. E se você está aqui hoje, você quer, o Espírito Santo falou com você. E Ele fala tanto comigo. E eu sei que quando Ele repreende a gente é com tanta doçura, é com tanto amor. Vem, não é? Só se arrepende, volte às primeiras obras. Deixa eu acender de novo esse amor em você. O Pai não está aqui para te acusar, o acusador é outro. Mas líder, se você está aqui, você quer, estenda suas mãos como quem vai receber algo precioso. Deus Santo, nos perdoa, Deus. Eu me incluo nessa oração. Porque como é fácil, Pai, olhar para o lado e começar a pensar em mim mesmo, em nós mesmos, Senhor. Como é fácil, Deus, ceder à preguiça, ceder, ó Deus, a uma indolência, ceder, ó Deus, a coisas que não nos edificam. Como é fácil, Deus. E eu me vejo como aquele povo no deserto que mal saiu do cativeiro, já está chorando por causa das cebolas do Egito. Oh Deus, eu não quero ter saudade de cebola. Nós não queremos, Deus. Não tem nada lá fora, nada. Oh Deus, o Teu reino é a melhor coisa que existe. Fazer a Tua vontade, Senhor, é a alegria verdadeira. Oh Deus, a vida abundante é viver como o Senhor viveu. Oh Deus, e é isso que nós queremos, Pai. Eu te peço por esses líderes aqui hoje. Oh Deus, quebrantados. Oh Deus, que eles constantemente coloquem o seu coração no fiel da balança do Senhor. E oh Deus, se encontrarem que há algo errado, simplesmente confessem, coloquem diante do Senhor e Ele liberalmente concede perdão, graça, nos renova, nos enche de novo da paixão. Eu te peço, ó Pai, acende o fogo novamente nos corações desses líderes. Oh Deus, aquela paixão lá do início, Senhor, quando tudo era novidade, agora parece que não é mais. A gente já acostumou, nós não queremos nos acostumar com a Tua glória. Nós não queremos nos acostumar, Senhor, com as Tuas coisas. Nós queremos viver em novidade de vida todos os dias. Nós queremos, ó Deus, respirar frescor, vinho novo, óleo novo, unção nova, todos os dias. Nós não queremos maná velho, nós queremos o pão nosso de cada dia. Queremos, ó Deus, experimentar o Senhor com gostosura, com alegria, lá no nosso templo, no nosso quarto, mas também para expor, brilhar como luz, salgar como sal, temperar a vida de pessoas quando a gente sai do quarto. Oh Deus, eu abençoo esses líderes, Pai. Oh Deus, com resiliência. Deus, eu abençoo esses líderes, Pai, com maturidade espiritual. Oh Deus, que já passou do tempo, Pai. Eles não são mais meninos, eles não são mais jovens, agora são pais e mães espirituais. Oh Deus, eu os abençoo, Pai, com a unção da fertilidade espiritual, que todos se tornem pais e mães espirituais, que tenham filhos espirituais e que ajudem esses filhos não a ficar eternamente ligados num cordão umbilical, não, Senhor, mas que eles cresçam também e amadureçam e tenham seus próprios filhos. Oh Deus, eu os abençoo, Pai, para serem discípulos que fazem discípulos, homens e mulheres fiéis, oh Deus, que transmitem a outros aquilo que aprenderam do Senhor. Oh Deus, eu os abençoo, eles e as suas células, oh Pai, para cumprirem, Pai, a missão que o Senhor deu para eles, para serem líderes de excelência, oh Deus, para terem células de excelência, oh Deus, para viverem uma igreja de excelência, para a sua glória, Senhor. Eu os abençoo, Pai, eu os abençoo assim, Deus, que ao acabar a música, Pai, ao acabar a oração, acabar esse momento meio emocional também, oh Deus, que isso fique,
que essa semente permaneça, que ela encontre terra boa, oh Deus, e que ela cresça para dar fruto, fruto a 30, 60 e a 100 por um, fruto para a vida eterna, fruto que permanece, fruto do Espírito Santo. Oh Deus, eu abençoo, Pai, meus irmãos queridos, sou líder de célula junto com eles. Oh Deus, nos abençoa, Pai, nos abençoa, nos dá esse coração, Pai, de proprietários. Nós somos os donos dessa visão, e nós vamos cuidar muito bem dela, meu Deus, e nós vamos colocá-la para render os frutos, os juros que o Senhor espera de nós. É assim, Pai, que eu abençoo cada um, Pai, oh Deus, no nome poderoso, irresistível, oh Deus, que enquanto eles estão cumprindo a missão, eles possam ver o Senhor andando ali do lado deles, que o Senhor renove as suas experiências com o Senhor. Oh Deus, que todos eles tenham visões, sonhos, Deus, que todos eles, Pai, tenham novas experiências com o Senhor, e que esse combustível, Pai, os leve à frente, com ousadia, com poder, com autoridade. Nós oramos assim, Pai, é assim que eu os abençoo, e junto com eles toda a igreja, Pai, toda uma igreja, Pai. Meu sonho é ver essa igreja na próxima vez, ninguém vai precisar sair do lugar, porque todos serão líderes, Senhor. Oh Deus, esse é o teu sonho, Pai. Cada cristão, cada um que se chama discípulo do Senhor, assumindo esse papel. Eu abençoo assim, Pai, toda a igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Dá uma salva de palmas bem caprichada para Jesus. Amém. Pera. Mal educado. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Que bom. Obrigado, pastor Iná, pastora Thaís, as meninas que sabem o quanto o pai se sacrifica muitas vezes, abre mão. Eu até pensei domingo passado, na hora do batismo, eu precisava desabafar, né? Porque tem hora que você precisa, aquilo está te... Mas não sou um décimo desse homem, né? Deixou a casa, as filhas dele ficaram lá, a esposa ficou lá. Então, aí você sente até vergonha, né? Esquece o que eu falei, esquece o que eu falei. Amém, povo de Deus. Deus é bom? Aleluia. Líder de célula, líder de treinamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Na hora que o pastor Inar estava orando, é um homem do Espírito Santo, mas a gente estava sintonizado no Espírito, e veio muito forte. Acredite, creia. Sabe por quê? Deus vai fazer em você, mas Ele também vai fazer através de você coisas maiores, coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem penetrou na mente humana, mas Deus guardou, reservou para quem ama Ele de verdade, tá bom? E Deus está liberando uma unção de maravilhas, uma unção de milagres. Ele está dizendo para você, vai em meu nome, Ele está dizendo, acredite, porque aquele que crer, vai ver os sinais se manifestando, em meu nome você vai expulsar demônio. Foi Jesus que disse isso, e Ele está repetindo isso para nós aqui. Você está recebendo dEle autoridade para expulsar demônios, para repreender o mal na vida das pessoas, para impor as mãos, e pessoas serão milagrosamente curadas, para pisar em serpente e escorpião. Aleluia, é o poder do Espírito Santo. Ontem eu fui chamado, até de última hora, para ministrar, para pregar na igreja de um grande amigo e pastor, e o mover do Espírito Santo era online, não tinha ninguém lá, era online, e eu estava de joelhos o tempo todo ali, e aí eu tinha um negócio programado, mas daí o Espírito Santo falou assim, você só vai, lembra eles de uma coisa, e eu agora entendo que aquilo não era só para eles não, isso é para nós, é para cada um, para a gente sair daqui agora. Jesus falou assim para mim, diga para eles
lembra eles. Ele já sabe, você já sabe. O que está escrito lá no Evangelho segundo João, né, capítulo 15, quando Jesus diz lá para os discípulos, não foi você que me escolheu não, você acha que você que escolheu ele, querido? Não, ele diz, diga para eles, fui eu que escolhi eles, foi Deus que escolheu você. Você entrou aqui pela primeira vez nessa manhã, você está falando assim, meu Deus, não estou entendendo muita coisa. Não, não tem problema, você pode não estar entendendo aqui, mas Deus está tocando aqui, ó. Sua vida é dele, ele escolheu você. Você foi escolhido por Deus, e o Espírito Santo falou para mim, lembra eles disso. E eu escolhi eles para que eles possam dar muitos frutos, e esses frutos permaneçam. Só que lembra eles também, sem mim, vocês não podem fazer nada. Nós não vamos fazer nada sem ele, amém, povo de Deus? Nada, eu não posso ser eu fico cobrando de mim ser um pai de excelência, né? Eu não posso ser um pai de excelência se não for por ele. Eu não posso ser um esposo de excelência se eu não depender dele. Sem mim, sem ele eu não posso fazer nada. Eu não posso ser um homem de excelência em qualquer área. Você que está aqui, você fala, mas eu sou empresário, eu sou médico, eu sou um mestre de obra, a atividade você desenvolve, querido. Saia daqui nessa hora, saia assim dizendo assim, eu dependo dele para tudo, é ele na minha vida, é ele, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, quero orar encerrando esse tempo, te abençoando, que se possa retornar debaixo dessa bênção abundante, saia daqui transbordando. Eu estou transbordando, eu te louvo, Jesus, porque eu estou transbordando, e eu quero transbordar isso na vida das pessoas ao meu redor, eu quero transbordar isso na célula, eu quero transbordar isso, Senhor, na minha casa acima de tudo, na vida da minha amada, na vida, Senhor, da Rihanna. Eu quero transbordar isso, Senhor, sobre todos aqueles que estão em minha volta, em nome de Jesus, Senhor, e eu declaro isso sobre cada um que está aqui, Senhor, que eles saiam daqui transbordando, que eles possam derramar disso, que eles não venham guardar, puxa vida, quantos de nós desobedecemos, quantos de nós somos infiéis, porque nós não derramamos sobre os outros, nós guardamos para nós mesmos, e isso, Senhor, isso é pecado, o Senhor nos dá para que a gente possa dar. Jesus diz, de graça você recebeu, então de graça derrama essa graça, compartilhe essa graça, Senhor. Em nome de Jesus eu abençoo o teu povo. Eu não sei, tem gente que entrou aqui, eu converso com gente que está em depressão, eu converso com gente que está na síndrome do pânico, tem gente aqui que está lutando internamente, interiormente, lidando com situações das mais complicadas, das mais complexas, mas ó Deus, eu estou orando por ela, eu estou orando por essa pessoa, porque eu sei que o Senhor é poderoso para virar o cativeiro, eu sei que o Senhor é poderoso para converter a maldição em bênção. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo teus filhos e filhas, eu abençoo esse homem, essa mulher, ó Deus, esse jovem que entrou aqui pela primeira vez, que está buscando como eu, quando fui lá pela primeira vez, num culto, não entendia de nada, mas ali o Senhor disse, eu te escolhi, rapazinho, eu te escolhi, você é meu, não adianta lutar, correr, porque você me pertence, aleluia. Ah, Deus está falando para você que está aqui conosco pela primeira vez, teu coração estava ardendo, teu coração está pegando fogo, você agora, nesse exato momento, você está sendo tocado, é porque Deus está falando para você, eu te escolhi, você é meu, você é meu, você é minha. Ah, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez, mas a gente não vive do passado, o que o Senhor fez, o que passou, já ficou para trás. E a gente não vai andar olhando para trás. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã, despertando, desafiando, acordando aqueles que estavam dormindo. O Senhor está acordando gente aqui, o Senhor está despertando, porque a palavra diz, desperta tu que dormes, e o Senhor vai te esclarecer. Mas ó Deus, nós também, pela fé, eu quero te louvar, por aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Lá na frente, eu estou vendo o Senhor levantando, Pai, gente aqui, ungindo pessoas, separando pessoas, estou vendo pelo Espírito Santo coisas gloriosas, coisas maiores, aleluia. Ah, Deus, eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer muito mais, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo o teu povo,
Eu abençoo, Senhor, cada homem, mulher, jovem, criança que está aqui. Eu abençoo aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, Senhor. Deus, que essa mensagem hoje alcance eles, fale com eles, que o Teu Espírito Santo, Deus, mova na vida deles. Pai, eu abençoo todo aquele que tem desafios nessa semana e diz, puxa, não sei o que fazer. Jesus está te lembrando, confia nele. Ele diz, sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não consegue, mas lembra que comigo, eu sou o Deus do impossível, eu vou agir na tua vida, Ele vai operar na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, eu abençoo, Senhor, a tua igreja, no nome de Jesus, para o louvor e glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Assim, assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, a restauração que vem do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo que crê e que recebe. Se você crê, recebe, diga amém. Nós vamos falar agora sobre o que nós chamamos aqui, na nossa comunidade, Momento Fé e Finanças. Então, deixa eu já começar dizendo o seguinte, olha, esse momento é um momento onde a nossa comunidade, onde os nossos irmãos, a família da fé, todos aqueles que têm entendido, não é? Esse princípio, esse firme fundamento, que é o fundamento da obediência, da fidelidade a Deus. Não é? Então, todos aqueles que têm entendido e que têm tomado essa decisão e essa atitude de honrar a Deus, de servir a Deus através dos seus recursos, colocando diante do Senhor os seus dízimos, as suas ofertas missionárias. Não é? Então, eu quero abençoar a tua vida, para que você continue firme, querido, continue honrando a Deus, continue consagrando a Deus, a tudo aquilo que Deus Ele tem confiado a você, crendo que Ele vai abençoar a tua vida, crendo que Ele vai continuar guardando, cuidando de você, no nome de Jesus Cristo. Então, eu quero insistir, você que não entende esse negócio, você que está passando por aqui, aí vê, estão falando desse negócio, não é para você, não tem a ver com você, tá bom? De forma alguma você não precisa dar nada, você não é obrigado a dar nada, e não se sinta constrangido. Agora, todos aqueles que entendem, todos aqueles que compreendem o princípio das Escrituras, você pratica. Né? Como Jesus sempre dizia, faça segundo a sua fé. Então você crê, você tem aprendido, seja fiel, seja obediente. Eu quero orar abençoando você no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu quero consagrar a Ti todos os dízimos, todas as ofertas, inclusive as ofertas missionárias. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor nos abençoou tanto e a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, ó Deus, para cavarmos o poço lá em Burkina Faso, conseguimos ir além. O Senhor tem sido tão bom. Obrigado, Jesus. Que o Senhor continue com a tua mão sobre o teu povo, conforme a palavra do Senhor, ó Pai, que o Senhor colocou no meu coração, que assim como a água vai jorrar, ó Deus, ali em Burkina, ó Pai, vai jorrar, ó Pai, para pessoas que sedentas de água, sedentas, não tem água, mas esse poço vai ser uma fonte ali que vai jorrar água para eles. Da mesma maneira, as tuas bênçãos, eu não tenho dúvida, elas vão jorrar na vida do teu povo, de todos aqueles que têm entendido esse chamado, ó Pai. É um chamado do Senhor, ninguém é obrigado a nada. As pessoas são convidadas voluntariamente a fazerem aquilo que elas creem. Então, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor prospere, em nome de Jesus, todos aqueles que têm andado, ó Deus,
em fidelidade ao Senhor, a partir, ó Deus, dos seus dízimos, das suas ofertas. Deus, que o Senhor possa realmente estar com a tua mão. Vai à frente, Deus, vai à frente do teu povo, prospera as obras das mãos deles, que eles possam ver o fruto do penoso trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, investem a força, investem o tempo, investem, ó Deus, a sua atividade, que eles possam ver o fruto, que eles possam, Senhor, ver a realização. Pai, eu abençoo o teu povo, teus filhos e filhas, no poderoso nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus Trino e Uno, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.